Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui agora a parte da tarde do nosso terceiro dia do primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no Ensino. Que satisfação imensa estar tendo a participação de todos vocês aqui durante esses 3 dias. E agora, para a gente poder iniciar esse período da tarde, a gente vai receber aqui a professora Ana Gabriela, ela que vai falar sobre o ensino de ciências por investigação, um mundo a ser descoberto. Professora Ana Gabriela, ela é doutoranda em fitopatologia pela UFAL, é professora, bióloga e pedagoga e mestra em ensino de ciências e matemáticas pela UFAL também. Atuou como técnica de ensino e coordenadora de programas na Secretaria Municipal de Educação de Rio Largo, coordenou o programa Foco no Enem pela Rede Estadual de Alagoas, tem aí uma experiência como professora da educação básica, rede pública e rede privada, realizou formação pedagógica, foi relatora do eixo 7 do Coredu, foi membro do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, monitora de Botânica Sistemática 1 para licenciatura e Taxonomia de criptogamas para o bacharelado, além de monitora de didática do ensino de biologia. Foi membro também do Laboratório de Biotecnologia e Fitoterápicos, o IQB, e atualmente é pesquisadora como doutoranda pelo PPGPP da UFAL, formadora e palestrante. Então, professora Ana Gabriela Cavalcante, seja muito bem-vinda. Ficamos muito gratos pelo aceite do convite a participar aqui do evento conosco. Seja muito bem-vinda, então, e a palavra está com a senhora. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no Ensino. Eu sou Gabriela Cavalcante, atualmente doutoranda em fitopatologia, mestre em ensino de ciências e matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de Alagoas, e venho aqui trazendo para você o tema Ensino de Ciências por Investigação, um mundo a ser descoberto. Inicialmente, vou falar para vocês um pouquinho sobre mim, né? Eu sou professora e eu gosto bastante de estar me atualizando, de buscar me atualizar, tanto da minha área, que inicialmente sou graduada em Ciências Biológicas, em seguida eu fiz Pedagogia, mas também adoro estar sendo multidisciplinar, então já atuei como coordenadora de programas pedagógicos, no município, e lá a gente trabalhava com desde a educação ambiental, a inovação e tecnologia, educação para o trânsito. Então, essa parte assim de busca de inovações, eu gosto bastante. Amo quando os alunos colocam a mão na massa. Acho que sala de aula, a gente, para conseguir alcançar os nossos objetivos, objetivos propostos pela BNCC, que é o nosso documento normativo, para a gente alcançar o desenvolvimento pleno desses estudantes, a gente precisa de momentos de mão na massa. Então, isso é uma parte muito presente no meu trabalho. Gosto também de estar envolvidas em projetos, em parcerias, experimentações de diversos tipos, tanto prático quanto a partir de simulações que a gente utiliza de tecnologias digitais para estar desenvolvendo. Sou pesquisadora, né? Como eu falei, eu sou bióloga, pedagoga, então meu mestrado ele foi mais voltado na área da educação, que foi uma paixão que eu descobri na biologia. Já tinha paixão pela biologia quando eu entrei no curso, fui me descobrindo mais apaixonada ainda pela parte da biologia, mas me descobri ainda mais apaixonada pela questão da educação. Ainda mais apaixonada, não, igualmente apaixonada pela parte da educação, do ensino, né? Por isso que eu segui no meu mestrado voltado também para a área da educação. Hoje, embora eu esteja fazendo um doutorado mais voltado para a parte da biologia, né, que é em doença de plantas, também na UFAL, mas continuo sempre que possível engajada nessa parte de pesquisas voltadas para a educação, certo? E também estou fazendo palestras, formações, atuando com formações sobre esses temas, certo? Então, assim, para a gente entrar, né, nessa questão que é o ensino de ciências por investigação, eu já trago essa frase aqui de Albert Einstein, que fala que não são os frutos da investigação científica que elevam o homem e enriquecem sua natureza, mas o desejo de compreender o trabalho intelectual, criativo ou receptivo.
Então é isso, é a busca, né? Desde o início da humanidade, se todo mundo fosse pensasse assim, eu vou só ouvir para reproduzir e eu vou adquirir esse conhecimento passado de geração em geração e assim vai ser, a gente não teria avanços na área da ciência, na área da saúde, na área da educação, a gente não teria avanços. Então é a busca, é o questionamento, é o trabalho intelectual mesmo que vai proporcionar esses avanços e que é a riqueza do ser humano, né? Os grandes pensadores, os grandes cientistas, todos têm todo esse reconhecimento, não somente pelos frutos dos seus trabalhos, porque hoje em dia a gente nem usa muitos dos conhecimentos que algumas pessoas desenvolveram, alguns cientistas desenvolveram lá no início, né, quando começou-se a pensar criticamente sobre as coisas com aquelas abordagens filosóficas gregas, né? Não tinha-se essa hoje em dia a gente não utiliza esse resultado, esse fruto desse conhecimento, porque as novas tecnologias, o desenvolvimento de novos conhecimentos nos permite compreender que aquela forma hoje não é mais compatível, não é cientificamente aceita, mas que foi base para esse conhecimento que é hoje aceito e cientificamente utilizado. Então, a gente vê aí o quê? A questão da busca. Se não fosse por esses conhecimentos e os questionamentos, a gente ainda pensaria de uma forma equivocada, né? Então, o processo é muito mais relevante do que o fruto em si do conhecimento, a busca. Com isso, eu quero trazer algumas reflexões aqui para a gente. Qual a nossa responsabilidade como professores de ciência? Né? A gente tem um papel muito importante, né? Entre eles a alfabetização científica, o letramento científico, a gente tem na nossa BNCC, na LDB, em todos os materiais legais que envolvem a educação, também no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem vários objetivos aí que mostram para a gente qual é o nosso papel como professor, mas a gente tem consciência disso, né? Outra reflexão, como estimular a curiosidade dos nossos alunos? Será que nós, enquanto professores, principalmente nós, professores de ciências, e ciências eu incluo física, química, ciências, biologia, entre outras, né? Nós incentivamos essa curiosidade dos nossos estudantes, ou a gente, às vezes, cliva essa curiosidade, né? A gente anula essa curiosidade. Quando os alunos começam a questionar demais por conta do excesso de conteúdo que a gente tem que entregar para eles ao longo do ano letivo, determinada turma, a gente não tem tempo, muitas vezes, para fazer, para discutir questões que os alunos nos trazem, e será que a gente consegue alcançar ou se a gente, por conta dessa correria, acaba deixando para lá essa curiosidade e aos poucos nosso estudante vai perdendo isso e quando chega na idade adulta já não tem mais? Será como que está sendo a nossa prática e o nosso pensamento? Além disso, como ajudar a formar as bases do pensamento científico dos mesmos, né? Nós precisamos desenvolver esse pensamento científico, né? Isso é também uma das competências gerais da BNCC. Será que a gente está formando essa base do pensamento científico ou será que a gente está entregando o conteúdo, dando uma ideia de pronto e acabado, né? Excluindo todo o processo da ciência, que é o processo de busca, de transformação, de questionamento. Como você pensa a ciência, professor? Como um produto ou como um processo? Então, para a gente trazer esse tempo, para a gente começar a pensar no ensino de ciências por investigação, essas são questões, são reflexões muito importantes para a gente estar iniciando a fazer, certo? Para que não aconteça alguns dos equívocos que são bem comuns na sala de aula da educação básica ou do ensino superior. Quando a gente pensa no ensino de ciências por investigação, não é algo recente, não começou hoje, começou há muito tempo, né? Toda a sala de aula, todo o processo de ensino, o pessoal ia buscando novas formas de conduzir essa aprendizagem e que os estudantes conseguissem se desenvolver da melhor forma. Então, aqui a gente tem alguns momentos que esse tipo de ensino começa a aparecer na história, né? Com Armstrong, por exemplo, um professor de química, em 1891, ele já utilizava de experimentações para aplicação em sala de aula e ele já percebia o potencial dessas experimentações para a aprendizagem daquele estudante. No século XIX, a ciência entra para o currículo e investigações
também entram no laboratório, ainda precisando de alguns ajustes, ainda feito de uma forma mais não tão elaborada quanto hoje, mas sim, já era um grande avanço. John Dewey prioriza observações e raciocínio indutivo, não mais a exposição, né? Não mais aquela questão de o aluno como tabula rasa apenas receptivo, mas ele já começa a introduzir um processo de protagonismo desse estudante, né? Em Spencer também aproxima os estudantes aos fenômenos naturais a partir da utilização de laboratórios. No século XIX, Huxley já começa o desenvolvimento da parte intelectual. Também aí nós podemos observar o protagonismo estudantil, conforme o que a BNCC prioriza, né, no processo educativo atualmente. Enfim, gente, o processo é longo e não é, como eu falei, não é atual, né? Já vem sendo abordado bastante tempo. Aqui eu trouxe essa questão que no século XX, Dewey ele já começa a criticar o modelo de ensino de ciências bancário e pouco reflexivo, ou seja, o depósito do professor, o professor que chega, detentor de todo aquele conhecimento, como se apenas ele tivesse o conhecimento e o estudante não, e joga, despeja todo aquele, deposita, né? É o famoso ensino bancário, em que ele deposita esse conhecimento que ele adquiriu de forma que o estudante aprende de forma passiva. Enfim, Dewey, em 1950, propõe o financiamento para os laboratórios em questão de currículos, e em 70 a educação de ciências ganhou o termo de alfabetização científica, certo? Bom, quando a gente fala em educação científica, a gente tem que pensar dessa forma aqui, que ela vai proporcionar análise de situações cotidianas. Se o estudante ele está tendo uma educação científica, ele precisa compreender em qual espaço o conhecimento que ele está adquirindo, ele consegue aplicar. Ele precisa observar as situações ao seu redor e conseguir assimilar, fazer a relação com aquilo que ele está desenvolvendo. Senão, ele não vai, se ele não estiver pondo em prática aquilo que ele está aprendendo, na verdade, ele não está aprendendo, ele está memorizando, né, com um pouco senso crítico e alfabetização científica em torno daquilo que ele está estudando. Então, isso envolve compreensão de problemas socioeconômicos, também dos desafios ambientais e tomada de decisões informadas. Então, o estudante ele precisa articular questões como sua alimentação, sua responsabilidade financeira, enfim, todos os aspectos da vida dele, ele precisa estar articulando com aquilo que ele está estudando, para que essa aprendizagem, esse ensino de ciência seja uma educação científica, né? Então, o ensino de ciências por investigação, ele traz discussões que transcendem o objeto de conhecimento. Então, eu não vou mais ensinar célula apenas para que ele memorize o que é a célula e que ela tem estruturas e eu vou decorar aqueles nomes. Não, eu preciso entender qual o papel, qual o funcionamento dessa célula no nosso organismo, quais as implicações de um ar poluído para a minha célula, quais as implicações de administração de uso de produtos químicos, enfim, são um universo em cada conteúdo que a gente traz, que a gente pode transcender esse objeto de conhecimento. Dentro da sala de aula, a gente precisa lembrar da tríade que existe, né? Que é o professor, que traz o conhecimento elaborado, que é cientificamente aceito, que vai ser o orientador, o mediador do conhecimento, não mais o detentor do conhecimento, até porque hoje a gente sabe que o mundo globalizado, as tecnologias que surgiram, as redes sociais, tudo tem bastante divulgação de informações. Então, os estudantes, eles têm muitos mecanismos de busca pelo conhecimento. Mas cabe ao professor a essa articulação, inclusive de como buscar o conhecimento, como analisar criticamente esse conhecimento, até mesmo para a gente evitar alguns dos grandes problemas que nós temos na atualidade, que é a disseminação de fake news, né? Enfim, temos o estudante como o ser humano que está ali aprendendo, né? Que ele vai buscar entender os processos, inclusive de como ele vai aprender melhor, e temos o conhecimento
como eu falei, enquanto um processo, não como um fim, como um produto, né? E aí a gente se depara com três dimensões dentro da sala de aula, que é de ordem epistemológica, que cabe ao conhecimento, né? Esse conhecimento que foi fruto de construções coletivas ao longo das décadas, né? De várias culturas, foi produzido coletivamente, né? E que os estudantes agora vão entender. A ordem pedagógica, que cabe aos recursos e estratégias de ensino, estratégias didáticas diversas que a gente tem, e a ordem afetiva, que é a questão das expectativas, as necessidades especiais, as necessidades emocionais de cada estudante, do professor, da escola, da comunidade escolar, de modo geral, certo? E agora, para a gente compreender um pouquinho mais sobre a educação, sobre o ensino de ciências por investigação, eu trago essa citação breve aqui, que fala que a educação científica, em particular, deve permitir que os cidadãos, como a gente já discutiu anteriormente, analise situações cotidianas, compreenda problemas e desafios socioeconômicos e ambientais e tome decisões considerando conhecimentos técnicos científicos, né? Não apenas o que ele acredita, mas que ele consiga articular aquele pensamento, aquele conhecimento espontâneo até chegar no conhecimento científico. E dois motivos impulsionam a mudança na forma da mediação de informações, ou seja, dois motivos que nos fazem deixar de utilizar exclusivamente de um ensino expositivo, exclusivamente expositivo, ou de uma educação bancária, conteudista, memorística, para algo mais reflexivo, com mais enfoque investigativo, que é o aumento gradativo de produção de conhecimento. Então, a gente tem muitos avanços tecnológicos que permitem diversos avanços na área de conhecimento. A gente vai ter muitas informações. Hoje, antes na biologia, a gente chegou lá no início, quando foi feito, tinham 3 reinos, 5 reinos, hoje nós temos 7 reinos, e ainda, a depender da literatura, isso varia. Então, assim, uma grande quantidade, uma densa de conhecimento para a gente levar para o estudante, que não dá mais para a gente chegar só de forma bancária com esse estudante, né? Ele realmente precisa de outro formato da educação. E, além disso, os estudos de psicólogos e epistemólogos sobre a forma como se constrói individualmente ou socialmente o conhecimento. Então, hoje nós também temos o conhecimento de como se aprende, de como funciona o processo de aprendizagem, o processo cognitivo, né, desse nosso estudante, como que funciona as questões sociais, quais as implicações da aprendizagem no formato individual, por exemplo, como as motivações intrínsecas ou extrínsecas, e as questões socialmente que a gente avança de forma coletiva, né? Então, tem várias questões que foram descobertas e que passaram a ser inseridas na forma como o professor deve conduzir esse ensino na sala de aula. E aí, na questão do ensino de ciências por investigação, de acordo com Ana Maria Pessoa de Carvalho, que ela organizou esse livro de ensino de ciências por investigação, junto com vários outros pesquisadores, incluindo Scarpa, Saceron, eles listam duas principais influências para esse ensino de ciências por investigação, sobretudo a sequência de ensino por investigação, que é a SEI, né, que algo que vai afunilar o ensino de ciências por investigação em um modelo específico de como que eu vou conduzir essa aula na sala de aula. É uma sequência didática, vamos dizer assim, dentro dessa perspectiva do ensino de ciência por investigação. Então, dois teóricos influenciaram em maior grau essa questão da sequência de ensino por investigação. Entre eles, no caso, eles são Piaget e Vygotsky, né? Então, de acordo com os estudos piagetianos, eles listam 4 mensagens fundamentais que esse cientista, né, esse psicólogo traz para a gente, que é a importância de um problema para o início da construção do conhecimento. Então, ele pensa que o problema ajuda o estudante a pensar de forma crítica, a raciocinar,
a gente tira o papel do raciocínio lógico sobre determinado tema exclusivamente do professor e a gente coloca essa responsabilidade no estudante quando a gente leva esse problema para ele. Que ele vai, a partir do problema, quantas vezes alguém nos explica algo e a gente ouve, depois não se lembra mais. Pensa até, eita, poxa, alguém me explicou algo sobre isso, mas eu não consigo lembrar do que é. Mas quando a gente se depara com o problema acerca desse tema, a gente consegue assimilar, né? Porque a gente identifica ali as explicações e aquilo se torna mais significativo, relevante para a gente, né? Porque o problema, ele nos coloca numa situação que o nosso cérebro, nossa estrutura cognitiva pensa em querer resolver. E com isso a gente articula várias questões que fortalecem aí o vínculo com essa construção do conhecimento. Outro pensamento dele que contribui bastante para essa abordagem é que qualquer conhecimento novo tem origem em um conhecimento anterior. Então, o novo conhecimento, ele teve espaço a partir de um conhecimento anterior, e essa ideia é muito comum também, muito presente nos estudos de Ausubel sobre a aprendizagem significativa, em que ele fala, inclusive, que esse conhecimento anterior ele utiliza o termo de subsunsor, que é algo que já está presente na estrutura cognitiva e que novas informações vão se aderir mais facilmente a esses subsunsores. E a partir disso, a gente vai ter um novo conhecimento, um conhecimento mais elaborado, inclusive. E Piaget, ele fala sobre isso na teoria da assimilação, acomodação e equilibração, ou também a questão da desequilibração para equilibrar novamente. Ou seja, você tem um conhecimento, a partir desse conhecimento você entende um novo conhecimento, e isso desorganiza um pouco a sua estrutura cognitiva, mas para quê? Para formar um conhecimento mais complexo, e reequilibrar, né? Equilibração, desequilibração e reequilibração, certo? E outra parte que ele fala é a passagem da ação manipulativa para a ação intelectual, que entra naquela questão, né? Quando manipula, ele também está utilizando um raciocínio lógico para conseguir formar realmente, propiciar, favorecer o conhecimento novo, né? Devido a essa ação intelectual. E também algo muito importante que Piaget traz, é muito importante que todos os professores reconheçam, é a importância do erro na construção de novos conhecimentos. Então, muitas vezes o professor pode estar levando alguma dinâmica, alguma atividade, e os estudantes errarem, o erro deve ser valorizado e deve ser compreendido. O professor deve buscar entender por que você pensou dessa forma, o que levou você a raciocinar assim. E assim a gente pode verificar qual o conhecimento prévio desse estudante levou ele a raciocinar dessa forma. E assim a gente conduzir da melhor maneira para que ele consiga elaborar esse erro. Tanto é que muitas vezes a gente erra uma coisa, até para uma prova mesmo, a gente erra e depois a gente pensa, poxa, nunca mais eu vou esquecer isso, porque eu errei, e esse erro é muito importante para a nossa estrutura cognitiva, porque a gente identifica que esse padrão de elaboração de conhecimento tem alguma coisa errada ali. E, a partir disso, o nosso raciocínio consegue formar melhor esse novo conhecimento. De acordo com Vygotsky, ele traz dois temas interessantes, que é as mais elevadas funções mentais do indivíduo emergem de processos sociais. Então, Vygotsky, a gente sabe que ele fortalece muito, ele frisa muito essa questão do sociointeracionismo. Então, isso é mais uma coisa muito valorizada na perspectiva do ensino de ciências por investigação, que é, assim, trabalhos em grupos, momentos de reflexão em grupo, a questão da linguagem, desenvolvimento da linguagem. Inclusive, ele trabalha com essas questões aqui, que são a zona de desenvolvimento real, a zona de desenvolvimento proximal e a zona de desenvolvimento potencial, em que a zona de desenvolvimento real é aquele que o estudante já sabe, que ele já raciocina individualmente. A zona de desenvolvimento proximal é aquilo que ele vai conseguir desenvolver ainda, e a zona de desenvolvimento potencial é o que ele vai além
com a ajuda de alguma orientação, certo? Outra questão que o Vygotsky traz são que processos sociais e psicológicos humanos se firmam por meio de ferramentas ou artefatos culturais que medeiam a interação entre os indivíduos e entre esses e o mundo físico, né? Ou seja, quando a gente pensa em ensino de ciências por investigação, é interessante a gente planejar pensando nas interações que os estudantes vão ter entre eles, com grupos pequenos, não grupos imensos em que alguns não vão interagir, mas grupos de uma quantidade que eles consigam, que todos participem, que você consiga acompanhar isso. É, é, e, assim, as relações também que o professor vai estar tendo com os alunos e as relações dos estudantes e do professor com o conhecimento, que entra na questão da tríade da sala de aula, né? Professor, estudante e conhecimento. O que não é ensino de ciências por investigação? Não é a gente levar apenas o estudante para fazer uma observação, observar algum fenômeno, alguma situação, algum filme, alguma atividade em que eles vão observar e depois a gente vai entregar toda a resposta para eles. Isso não é ensino de ciências por investigação. Apenas observação, não. Apenas investigação, também não. Apenas indução, ou seja, o estudante vai lidar com aquilo e falar o que acha, sem sistematização de conhecimento, sem a mediação do professor. Isso não é ensino de ciência por investigação. E seguir uma receita pronta, que é algo comumente feito na sala de aula. Principalmente trazido pelos livros didáticos, né? Tem um modelo, uma receita pronta, um experimento pronto, em que o aluno vai dizer: coloca uma colher de tal elemento, tal canto, e o estudante vai reproduzindo aquilo ali. Veja que não teve nenhuma ação reflexiva, crítica, né? Até o professor pode sim utilizar de uma receita, de uma experimentação guiada para problematizar. Ele pode utilizar isso, pode sim ser aceito como um ensino de ciência por investigação. Mas se apenas o meu estudante vai seguir aquilo ali, anotar e responder umas perguntas, isso não é ensino de ciência por investigação, certo? Nem tornar os estudantes cientistas, né? Os estudantes, eles não têm, eles têm bastante conhecimento prévio que deve ser valorizado, deve ser conhecido, inclusive, antes de fazer qualquer tipo de planejamento, né, pela avaliação diagnóstica, mas o estudante não é um cientista, ele ainda precisa articular os conhecimentos dele com os novos conhecimentos cientificamente aceitos. Então, a gente precisa entender isso e o professor precisa ser mediador antes que essa abordagem seja até desmotivadora para esse estudante, né? Quando a gente coloca toda a responsabilidade do processo, da descoberta, com o estudante, uma descoberta às vezes difícil, muito complexa para o nível daquela turma, né? Então, é muito importante a gente fazer essas distinções, certo? De acordo com Carvalho e Gil Pérez, eles elaboraram dessa forma, ó, que o ensino de ciências por investigação seria a gente conhecer a matéria a ser ensinada. É muito importante que o professor realmente compreenda bem, entenda bem a sua área, embora isso não seja suficiente, né? Conhecer e questionar o pensamento docente espontâneo, o que exige adquirir conhecimentos teóricos sobre aprendizagem e aprendizagem de ciências, possibilitam crítica fundamentada no ensino e habitual, utiliza a pesquisa e inovação, saber dirigir a atividade dos alunos, saber avaliar, avaliação contínua, no caso, a todo momento está avaliando o processo, dando os feedbacks para os estudantes, né? Saber preparar atividades. Isso tudo é função nossa, do professor entender bem, compreender bem e desenvolver na sala de aula. O ensino de ciências por investigação, nessa perspectiva da sequência de ensino investigativa, que é a SEI, ele surge, gente, no Laboratório de Pesquisa e Ensino em Física, né? Um grupo de estudos da Universidade de São Paulo formulou essa abordagem e para ajudar os professores a sistematizarem bem essa forma de planejamento nessa perspectiva do ensino de ciências por investigação, e eles utilizam bastante os termos de alfabetização científica e argumentação nas aulas de ciências, porque eles acreditam que cada ciência tem a sua própria linguagem. Então,
No processo de alfabetização científica, os estudantes vão ter várias etapas a seguir, que inclusive eles vão sentindo espontaneamente, né, sem aquela memorização, mas espontaneamente eles vão sentindo a necessidade de argumentar, de preencher lacunas de explicações que utilizem da linguagem específica da ciência. Então, esse processo também favorece nessa questão da argumentação e é muito valorizado pela sequência de ensino investigativa, e que auxilia a cumprir as várias habilidades e competências presentes na BNCC. Então, quais as necessidades que impulsionaram a construção da SEI? Né? Ultrapassar o trabalho com construtos científicos, disseminar a cultura científica e ensinar os estudantes como construir conhecimento. Ou seja, não vou mais explicar apenas o que, eu vou explicar também aos estudantes o como e o porquê das coisas, né? Que é isso que a gente preza com a educação científica. Eu tenho um produto tecnológico, um produto educativo, né, que eu fiz no meu mestrado, e aqui está o QR Code para quem quiser entender mais como é. E nele eu trago alguns esclarecimentos sobre essa abordagem. Então, vou resumir aqui para vocês, né, como funciona uma SEI, uma sequência de ensino investigativa. Ela inclui basicamente quatro etapas. A primeira etapa é o problema, né, de acordo com Piaget, como a gente viu os estudos de Piaget, iniciar um novo conteúdo com um problema é muito interessante. Para quê? Para a gente entender as concepções prévias dos estudantes, para motivar o estudante, porque diante de um problema ele vai se motivar a resolver aquele problema e enfim, vai ser um processo bem interessante para o estudante e para o professor. Aqui a gente vai introduzir o aprendiz no tópico que a gente deseja, não necessariamente listando o conteúdo. Eu não necessariamente eu vou dizer respiração celular. O tema de hoje vai ser esse. Não necessariamente. Eu posso já chegar com um problema que não vai ter o tema estampado nele, mas os estudantes vão buscar resolver, e à medida que eles vão resolvendo, eles vão compreendendo ali do que se trata. Então, nesse momento, a gente vai ter distribuição do material experimental ou teórico. Então, a gente pode, nesse momento, trabalhar com simulações, seja simulações digitais, né? A gente tem recursos como a plataforma FETA, eu vou mostrar daqui a pouco, e também trago o QR Code para quem quiser se interessar e utilizar nas suas aulas, que é bem interessante. Então, a gente pode trabalhar com simulação, com experimento prático, no caso da simulação, até para experimentos que são meio arriscados, como utilizar reagentes que possam causar queimadura, ou utilizar fogo, enfim. Mas também a gente pode lidar com vários experimentos que a gente consegue fazer, até com a leitura de rótulos de alimentos também é uma parte que a gente pode fazer problemas. Um estudo de caso, né, de alguma coisa regional, tem que ser coerente com a realidade do nosso estudante, né? Então, a turma deverá ser dividida em grupos de até 5 pessoas, que a partir disso, os estudiosos dessa área já acreditam que eles vão se perdendo e esse conhecimento essas relações aí entre eles não vai ser tão relevante para a aprendizagem, certo? E depois a gente vai para a próxima etapa, que é de resolução do problema, em que vai haver a ação manipulativa dos estudantes com o material disponível, como eu já falei, experimental ou não, pode ser teórico, para que eles consigam responder o problema. Então, esse momento é bem interessante, porque eles vão estar lidando com as próprias linguagens deles, cada um com a sua forma de pensar, eles vão confrontar esses pensamentos diferentes, essas linguagens diferentes, né? E com isso eles vão criando várias hipóteses. Depois a gente vai para outra etapa, que é a de sistematização do conhecimento, que a gente não pode deixar que esse estudante ele pare por aí apenas no que eles acham, né? Mas a gente vai promover uma situação de leitura que inclua leitura complementar ao problema, momento de organização coletiva do conhecimento construído, desenvolvimento de uma linguagem formal e os conceitos em mais adequados cientificamente, ou seja, a passagem do conhecimento espontâneo para o conhecimento científico. E isso pode ser feito por meio de
Eles podem elaborar podcasts, eles podem elaborar cartazes. Tem várias formas da gente conseguir essa sistematização do conhecimento. E, por fim, a gente vai, sim, ter uma avaliação. É muito importante que a gente avalie agora, nesse momento, porque ao longo de todo o processo, o professor deve estar mediando, orientando e avaliando, né? Quem está participando. E, inclusive, no processo, eles não vão estar desenvolvendo apenas habilidades voltadas para objeto de conhecimento, mas também habilidades socioemocionais, que eles vão estar trabalhando em grupo, vão ter autonomia, vão estar desenvolvendo várias habilidades. E essa avaliação, no estudo da Ana Maria Pessoa de Carvalho, ela chama de escrever e desenhar. E trata-se de todo momento de demonstração de aprendizagem de forma individual. Aí cabe ao professor pensar na sua avaliação, que pode ser desde a avaliação tradicional, né, que eu acho que, como é uma abordagem já inovadora, cabe uma avaliação também mais inovadora. Então, ele pode utilizar de aplicativos, como o Kahoot, para fazer a avaliação, como, enfim, diversas formas dinâmicas, para dinâmicas como torta na cara, enfim, o professor é criativo e cada um sabe dos seus recursos que tem, então dá para fazer diversos tipos de avaliações diferentes, né, nessa perspectiva. O objetivo é esse, compreender se todos conseguiram avançar no seu conhecimento, né? Conseguiram aprender a temática. Então, de modo geral, a SEI pode ser considerado como uma sequência didática, pois são atividades organizadas, ordenadas, estruturadas e articuladas para efetivar determinados objetivos educacionais. Porém, além disso, deve seguir algumas etapas específicas, priorizando a participação ativa do discente no processo de investigação, certo? Então, como eu falei, aqui nós temos a plataforma FET Interativa, que é muito legal. Tem vários conteúdos, tanto biologia, física, química. Tem muitos recursos para trabalhar temas como seleção natural, por exemplo, em que você pode inserir características aos coelhos, trabalhar a genética, seleção natural, pode inserir situações adversas a esses coelhos e observar o que que acontece. Por exemplo, entre coelhos marrons e brancos, se eu inserir um lobo aí, que é um predador, qual é a probabilidade de sobrevivência de cor de coelhos, né? E com isso a gente vai passar a entender questões ecológicas que, enfim, é um recurso bem rico e gratuito que o professor pode estar utilizando. Também tem o WordWall. E veja, essa simulação pode estar desde o problema, para os estudantes pensarem nisso enquanto um problema, quanto para a etapa de sistematização, quanto para a etapa, enfim, o professor que vai adequar o seu planejamento. O WordWall também pode ser utilizado tanto no problema, para eles começarem a pensar coletivamente, quanto na parte de avaliação individual, por exemplo. Certo? E aqui algumas formas de outras formas que eu utilizei já como problema, que foi a leitura de rótulos. Você pode pedir para eles, os estudantes, elaborarem uma alimentação saudável ao longo de um dia, né? E por quê? E assim a gente discutir as substâncias, né? Os carboidratos, lipídios, proteínas. Aqui o desafio utilizado nessa primeira imagem das garrafinhas com balão foi como encher um balão sem assoprar. Então aqui a gente utiliza leveduras para a gente entender o processo e elas vão produzir, né, o gás carbônico aqui para encher esses balões. No outro, a gente tem a questão da pressão atmosférica, né, associada a esse experimento, essa experimentação, que além de ser algo que chama muita atenção, já provoca uma motivação por ser diferente, né, a gente consegue discutir várias questões multidisciplinares, interdisciplinares, né, focar nessa questão da linguagem científica, na questão da experimentação. Aqui, só brevemente, vou passar alguns modelos que a gente pode também estar utilizando na sala de aula. Por exemplo, micro-organismos de saúde. Problematização, aqui foi um hífen aí que é errado, mas desconsiderem. Problematização, por que lavamos as mãos antes de comer? E aqui o professor pode levar placas de Petri, né? Ou com meio de cultura, se ele conseguir fazer o meio BDA, por exemplo, de batata destrosa e agar. Se não, pode utilizar gelatina mesmo e fazer com que os estudantes coloquem a mão e eles consigam avaliar
o crescimento de micro-organismos e assim compreender, né, a questão de micro-organismos presentes na nossa pele, micro-organismos causadores de doença. Então, eles têm várias discussões que o professor pode levantar a partir disso, né, e que em seguida ele pode estar sistematizando a partir de criação de campanhas de conscientização na escola. Enfim, eu trago vários modelos aqui, como solo e plantas, né? Problematização. Será que o tipo de solo influencia no crescimento das plantas? E falando em plantas, tem aquele clássico, né? Porque será que se a gente colocar uma planta, o que que acontece se a gente colocar uma planta na luz do sol e outra numa caixa fechada? E aí a gente pode trabalhar o processo de fotossíntese, do que ele precisa. Então, são situações de recursos fáceis de serem, de conseguir, desde que não tem nenhum investimento, um investimento financeiro, né? Inclusive, a gente pode trabalhar também com muitos materiais, recursos sustentáveis, né? Já que a gente está falando da questão de ciências, do ensino de ciências e também discutir a questão de aplicação prática, né? A gente, como biólogo, também pode, e professor, pode trabalhar essa questão de sustentabilidade. Então, aqui tenho várias ideias aqui para o professor de ciências estar utilizando na perspectiva de ensino de ciências por investigação na sua aula, como corpo humano e respiração, em que a problematização pode ser por que ficamos ofegantes ao correr? E a gente pode, inclusive, fazer uma proposição prática, propor uma atividade prática, que seria medir frequência respiratória antes e depois de atividades, ou seja, eles medem antes, depois eles fazem uma atividade, medem depois, enfim. E aqui propor momentos sempre, né, de discussões coletivas, de sistematização coletiva, para chegar na última etapa de avaliação individual. É isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido bem a temática, né? É um mundo mesmo, como eu coloquei aqui no tema, é um mundo a ser descoberto, tanto essa abordagem, né? Essa estratégia didática de investigação, quanto cada conteúdo, cada problema é um mundo a ser descoberto, e nós, professores, temos várias ferramentas para proporcionar da melhor forma uma mediação adequada com o ensino de ciências que deve ser aplicado, desenvolvido na sala de aula atual, com os nossos alunos, que são de uma sociedade assim, que lida com bastante tecnologia, que tem uma interação diferente com o conhecimento, né? Então, é muito importante nós, professores, estarmos nos atualizando e proporcionando essa aprendizagem, esse desenvolvimento pleno do nosso estudante. Então, obrigada, e até mais. Estão aí as minhas redes, qualquer que vocês quiserem me perguntar, podem estar entrando em contato. Tchau, tchau.